Olá, boa noite. Hoje o assunto que nós vamos trabalhar são as medidas separatrizes e que também são chamadas de medidas de posição, tá? Como o próprio nome já diz, separatrizes são medidas que separam a amostra em partes iguais, tá? Nós já conhecemos uma delas. Nós trabalhamos a mediana como sendo uma medida de tendência central, mas ela também é uma medida separatriz. Por quê? Porque ela separa a amostra em duas partes iguais. Então, se a gente observar essa primeira linha aqui, ó, nós temos aqui o elemento central como a mediana, certo? O que é a mediana? A mediana é o elemento que separa a amostra em duas partes iguais. Então, se a gente olhar aqui à esquerda da mediana, eu tenho 50% da minha amostra e à direita da mediana, 50% da amostra. Então, a mediana, ela tanto é uma medida de tendência central, central porque separa em duas partes, ela é o elemento central da amostra, mas ela também é uma medida separatriz, porque ela separa a amostra em duas partes iguais, tá? Só que muitas vezes existe a necessidade de separar a amostra em partes diferentes, trabalhar com outras proporções. Um exemplo disso, eu quero pegar uma amostra de salários e quero dividir em 4 categorias, tá? Quando eu quero dividir essa amostra em 4 partes iguais, em 4 categorias, a mediana não me serve. Por quê? Porque a mediana divide a amostra somente em 2 partes. Então, nesse caso, eu me apropriaria de uma outra medida separatriz, que nós vamos chamar nesse caso de quartil. Quartil por quê? Porque o quartil separa a amostra em 4 partes iguais, como o próprio nome já diz. Então, veja essa segunda linha aqui, ó, abaixo dessa onde eu tenho a mediana. Quando eu pego uma amostra, aqui está 100% da minha amostra, tá? Divido ao meio, aqui eu tenho a mediana. Se essa metade eu divido ao meio, aqui eu tenho 25% da amostra e aqui mais 25%, certo? Bom, aqui eu tenho mais 25% e aqui os 25% finais. Então, o que acontece? É possível calcular o primeiro quartil. O primeiro quartil significa 1/4 da amostra, que é o que separa os 25% de menor valor dos 75% de maior valor. Quando eu calculo o segundo quartil, que são 2/4 da amostra, e que equivale à mediana, o que eu estou separando? 50%, que equivale aos 2/4, dos 50% restante. E ao calcular o terceiro quartil, ou quartil 3, que são 3/4 da amostra, eu estou separando 75% de menor valor dos 25% de maior valor da minha amostra. Isso pensando que uma amostra normalmente, seja ela dados não agrupados ou tabelas com intervalos, no começo a gente tem os valores menores e lá para o final eu tenho os valores maiores, tá? Então, se eu tivesse uma amostra salarial e quisesse saber qual é o limite que ganha um funcionário da primeira categoria, dos que, na verdade, os que ganhassem menos aqui, eu calcularia o primeiro quartil. Eu sei que quem ganhasse até este valor seria os 25% que ganham menos. Ao passo que se eu quisesse o limite, ou o que ganha o quartil 3, eu estaria calculando, separando os 75% que ganham menos dos 25% que ganham mais. Então, os quartis, eles servem para quê? Para separar 1/4, 2/4, que é a metade, que equivale à mediana, e 3/4 da amostra. Ou então, 25%, 50% e 75%, tá? A ideia é fazer uma separação em partes iguais, mas não somente em duas partes, mas quando eu quero dividir em 4 partes, aí eu tenho o quartil, tá? Bom, assim como a mediana e o quartil, existem medidas que separam de outras formas, em outras proporções. Digamos que eu quero separar 20% da amostra. 20% não entra nem no quartil e nem na mediana. A mediana separa 50 de 50. O quartil é de 25 em 25. Se eu quero 20%, eu vou usar uma outra medida separatriz, que é o decil,
Porque o decil, ó, ele divide em 10 partes iguais. Qualquer percentual aqui, ó, de 10 em 10 que eu queira separar, eu vou usar o decil. Então, tem aqui, o decil 1 é 1/10, que equivale a 10%. O decil 2, 2/10, que separa 20%, e assim por diante. Lembrando que o D5 é 50%, que equivale ao quartil 2 e equivale à mediana, tá? Agora, se eu quiser proporções mais específicas, um percentual tipo 82% da amostra, não me serve nenhuma das três anteriores. Aí eu vou ter que usar uma medida mais específica, que é o percentil. Aqui tá como C, mas nós vamos usar P, tá? P1, P2, P3, que é o percentil. O percentil, ele divide a amostra em 100 partes iguais. E aí eu posso trabalhar qualquer porcentagem aqui. Então, se eu quero separar 28% da amostra dos 72% restante, eu vou usar o percentil. Então, se eu falei 28, né? Aí eu pego P28, que é 28 dividido por 100, tá? Então, mediana divide por 2, quartil divide por 4, decil divide por 10 e o centil ou percentil divide por 100, tá? Mais ou menos é essa a base de cálculo que nós vamos ter para poder calcular essas medidas. A vantagem que vocês têm, na verdade, é que vocês já conhecem o cálculo da mediana. Então, todos os cálculos das medidas separatrizes, elas se equivalem ao cálculo da mediana, só vai trabalhar numa proporção diferente, tá? Mas é do mesmo jeito que a gente calcula a mediana, a gente acaba calculando as outras medidas separatrizes, ok? Então, vamos continuar. Ó, quartis, decis e percentis são medidas de posição ou medidas separatrizes, pode ser chamada assim também, que nos indicam uma determinada localização em relação ao conjunto de dados sob estudo. Entretanto, eles separam o conjunto em 4 partes iguais, que é o caso do quartil, ou os quartis, em 10 partes iguais, que são os decis, em 100 partes iguais, que são os percentis, ou seja, em partes que apresentam o mesmo número de valores. Observação: a mediana, além de ser uma medida de tendência central, ela é também uma medida separatriz, pois separa a amostra em 2 partes iguais. Isso eu já havia dito para vocês, certo? Bom, nós vamos começar pelos quartis. Os quartis dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais. Assim, quartil 1, nós vamos sempre trabalhar essas 3 medidas. Quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Quartil 4 a gente nunca vai calcular. Por quê? Porque quartil 4 é o último valor da amostra. Ele abrange o 100% da amostra. Então, ou vai ser 1/4, ou 2/4, que é a metade, ou 3/4, tá? Então, 1/4 corresponde a 25% da amostra, 2/4, 50%, que é a mediana, e 3/4, que é 75%, tá certo? Então, é o elemento quartil 1, separa 25% da amostra dos 75% restante. Quartil 2, separa 50% da amostra dos 50% restante. E o quartil 3 separa 75% da amostra dos 25% restante. É assim que a gente vai pensar quando falar em quartil. 1/4, 2/4 e 3/4, ok? Ó, primeiro quartil, valor que faz com que 25% das observações sejam menores e 75% sejam maiores do que Q1, que é o quartil 1. Segundo quartil, 50% das observações são menores que Q2 e 50% são maiores. E o terceiro quartil é um valor que faz com que 75% das observações sejam menores que o quartil 3 e 25% sejam maiores que o quartil 3. Nós vamos entender melhor essa relação a partir de um exemplo, tá? Que acho que vai ficar mais claro. Para determinar a posição, vocês lembram que quando eu falava de mediana, eu dizia assim, ó, esse cálculo, quando a gente calculava n mais 1 sobre 2 ou n sobre 2, eu dizia assim, ó, esse cálculo não é da mediana. Esse cálculo é para determinar a posição da mediana. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente usar essas formulazinhas aqui, nós vamos utilizá-las para quê? Para determinar a posição do quartil 1, do quartil 2 e do quartil 3. Eu deveria ter colocado aqui uma flechinha, não igual. Porque o quartil 1 indica a posição da mediana, o quartil 2 aqui vai indicar a posição
perdão, do quartil 1. O quartil 2 vai indicar a posição do Q2 e aqui vai indicar a posição do quartil 3, tá? A partir do cálculo da posição em que cada medida se encontra, nós utilizaremos a coluna FAC. A mediana a gente não usa FAC? Essas, por se tratarem de medidas separatrizes, também vão se utilizar da coluna FAC, que é da frequência acumulada. Então, eu falei em mediana, quartil, decil ou percentil, a primeira coisa que eu vou fazer na tabela de distribuição de frequência é acrescentar a coluna FAC, tá? Para identificar o elemento que representa essa medida em tabela simples e a classe em que se encontra em tabelas com intervalos. Então, quando a gente determinar a posição, a gente olha no FAC para determinar essas posições nas tabelas simples, que são aquelas tabelas sem intervalos de classe. E no caso de uma tabela com intervalo, a gente utiliza essas formulazinhas para determinar a posição na classe e não o elemento. O elemento a gente vai ter que aplicar a fórmula, tá? Bom, nós vamos ver os exemplos. Só que esses exemplos nós já vamos trabalhar direto com as tabelas, tá? Nem me interessa nesse momento trabalhar as medidas separatrizes para dados não agrupados. A gente já viu todas as medidas usando os dados não agrupados para entender o conceito, mas a partir de agora, qualquer medida que nós formos calcular, a gente vai calcular só para dados agrupados, para a tabela sem intervalo e para a tabela com intervalo de classe, ok? Então, vamos ver os exemplos. Ó, primeiro exemplo, dados agrupados sem intervalos de classe, que é aquela tabela simples, tá? Dada a amostra, estaturas em metros da média, estatura média em metros de atletas do Clube Avante que competirão em torneios internacionais. Essa tabela eu já trabalhei em outro momento com vocês, mas eu estou repetindo aqui, porque a gente vai calcular outras medidas, tá? Ó, aqui nós temos as estaturas em metros, as estaturas médias, e aqui nós temos o número de atletas para cada estatura, certo? Então, ele pede aqui, ó, vamos utilizar esta tabela para determinar as estaturas que representam quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Nós não somente vamos calcular essas medidas, como a gente vai entender a interpretação delas, tá? Porque senão o cálculo por si só não tem importância se a gente não souber interpretar, tá? Principalmente as medidas de posição, que não são muito comuns no nosso dia a dia, mas que são importantes em muitas práticas, tá? Então vamos olhar, ó. Se aqui eu tenho as estaturas, é o meu xi, uma variável quantitativa, e aliás eu esqueci de dizer, mas tem que ser quantitativa. Toda medida separatriz, ela só vai trabalhar com variáveis quantitativas e não qualitativas. E aqui o número de atletas para cada estatura, certo? Nós vamos calcular quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer para qualquer medida separatriz é o cálculo da coluna FAC, tá? Falou mediana, quartil, decil ou percentil, a primeira coisa que eu faço é a coluna FAC. Então, vamos lá. Ó, acrescentar a coluna FAC, que é da frequência acumulada. Tá aqui. Lembrando, repete a primeira, 6. A partir da segunda eu vou acumulando. 6 mais 9, 15. 15 mais 13, 28. 28 mais 10, 38. 38 mais 4, 42. E 42 mais 3, 45. Ok? Bom, feito isso, vamos para o primeiro quartil. Ó como fica fácil a gente gravar. Não é primeiro quartil? Primeiro quartil significa 1/4. 1/4. Olha aqui, ó. 1/4. 1 vezes n, que é o tamanho da minha amostra, que é 45, dividido por 4. Por quê? Porque é 1/4, tá? N é 45. Vou fazer 1 vezes 45, que é 45, e vou dividir por 4. Deu 11,25. O que significa esse 11,25? Bom, o que ele significa é a posição em que o quartil 1 se encontra. E aí a gente vai olhar essa posição aonde? No FAC. 11,25, olhando aqui no FAC, está dentro do 15, porque aqui vai até o sexto elemento, do sétimo até o 15º está aqui, tá? Então, nesse caso, quartil 1, 1,70 m.
Eu vou ter que parar agora para continuar no outro vídeo, ok?